Mas bom dia, bom dia. Hoje, dia 28/9/2024, 11 da manhã. Eu tô tentando gravar esse vídeo desde 9h30 e a situação não mantém. Então vamos lá. Hoje nós vamos para a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024 Betano. Tem que falar Betano porque é uma marca querendo ou não licenciada. Não é para a AF tá fazendo propaganda, não. Allianz Parque, Neoquímica Arena, Morumbis, tudo agora tem esses nomes, tem que ser chamado, não sei porquê, mas tem, questão comercial, certo? Então vamos lá, terminamos a semana, acabamos a rodada de quartas de final das Copas, ou seja, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Quarta agora que chega no primeiro dia ou no segundo dia do mês, nós já temos Copa do Brasil, jogo de ida, certo? Jogo de ida da Copa do Brasil. De um lado da perna da Copa do Brasil tem Vasco e Atlético Mineiro. Do outro lado da perna da Copa do Brasil tem Flamengo e Corinthians. Ok? Sempre levando isso em conta. Talvez alguém poupe no jogo do final de semana. Talvez seja o caso do Atlético Mineiro. Está muito difícil para o Atlético Mineiro conseguir subir para brigar por um título brasileiro. Talvez seja o caso de um Vasco, que pelo que ele busque, ele também vai poupar algum tipo de jogador. Do outro lado, o Flamengo precisa de um título esse ano, senão vai ser mais uma tragédia no Flamengo, porque ninguém esperava que ele fosse perder para o Peñarol. Quer dizer, ninguém não, né? Eu mesmo era um dos que pensava por causa que o Flamengo está jogando muito mal. E já tem ali, querendo ou não, uma pressão para a saída de Tite. Então, todo mundo já conhece o futebol brasileiro, sabe como o negócio é. E tem o Corinthians, que vive uma boa fase nas Copas, mas vive uma péssima fase no Campeonato Brasileiro, frequentando ali a zona do rebaixamento. Ok? Nessa rodada nós temos os principais favoritos para ganharem os times da casa. O único que joga em casa que não é favorito para ganhar se chama Atlético Goianiense, porque enfrenta o Fluminense. Somente. É a única diferença nisso. É o único time que jogando em casa não é o favorito para ganhar, porque talvez tenha entregado ponto, não tenha entregado ponto, nunca saberemos. Nenhum time vai chegar e dizer, ó, dê meus pontos aí que eu não quero jogar mais não campeonato. Ninguém vai. Então, começando, Palmeiras e Atlético Mineiro jogam hoje às 6h30 lá em São Paulo, tá bom? Eu coloquei um dupla casa aqui do Palmeiras, poderia ser um casa seco se não fosse pelo retrospecto do Palmeiras contra o Atlético Mineiro na casa do Palmeiras. Por incrível que pareça, o Palmeiras tem apenas uma vitória e um empate, enquanto o Atlético Mineiro tem 2 vitórias e um empate, com 7 pontos. Certo? Então, dupla casa. O próximo jogo, Botafogo e Grêmio. Botafogo não joga a Copa do Brasil, Grêmio também não joga. Botafogo vem aí de uma classificação pela Libertadores em cima de um São Paulo. Agradecer também a Caleri e a Lucas, que chutaram excelentes bolas no gol, certo? Então, Botafogo e Grêmio é um dupla casa. Por que não casa seco? Porque, novamente, do mesmo jeito que o jogo de cima, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Grêmio leva vantagem no confronto direto contra o Botafogo, certo? Jogando independente do mando, o Grêmio tem 3 vitórias e 2 derrotas, e jogando com o mando do Botafogo, ou seja, lá no Rio, o Grêmio tem 3 vitórias e um empate. Se eu não me engano, esse jogo não será no Rio. Teve aquele acordo na época das enchentes que o Botafogo deu o jogo de mando para o Grêmio e agora está na hora de voltar. O Grêmio deu o jogo de mando para o Botafogo e agora está na hora de voltar ao favor. O Botafogo vai dar o jogo de mando para o Grêmio. Próximo jogo, aí já no domingo de manhã, 11 horas, Juventude e Bragantino. Os dois vêm ali mais ou menos, se segurando ali naquele meio de tabela. Juventude na 12ª colocação, enquanto o Bragantino vem na 11ª colocação. Certo? E a diferença é muito pouca, mas o Juventude jogando em casa tem é um franco favorito, já que o Bragantino jogando fora não faz nada. Veja os números, o Juventude tem 12 pontos em 5 jogos, enquanto o Bragantino tem apenas 2 em 5 jogos. Ok? O próximo jogo, também, Juventude jogando em casa contra o Bragantino tem 7 pontos, enquanto o Bragantino tem apenas 4. Então eu colocar em um dupla casa nesse Juventude e Bragantino. Próximo jogo, Goianiense e Fluminense. Atlético Goianiense contra o Fluminense. Eu coloco um dupla fora, mas bem apertadinho. Porque por incrível que pareça, o Atlético Goianiense é pai do Fluminense.
São 13 pontos em 15 disputados em confrontos diretos. Ou seja, o Goianiense ganhou 4 jogos e empatou 1 nos confrontos diretos. E no confronto lá em Goiás, o mesmo número. O Goianiense ganhou 4 jogos e empatou 1. Certo? O Fluminense leva a melhor nessa aí com a classificação da tabela. Um é 18º, outro é lanterna. Um tem 27, outro tem 18. Então, é assim que vai sendo jogado. Eu coloco um dupla fora aí. Fortaleza e Cuiabá, um dupla casa. Fortaleza vem aí magoado numa Sul-Americana. Sonha ainda talvez numa classificação entre o G4 ou quem sabe até com título. Já que está ali bem pertinho, a diferença é apenas 4 pontos. Para o primeiro colocado, que é o Botafogo, e apenas 1 ponto para o Palmeiras, que é o vice. Até o momento. É o segundo. O Cuiabá vem aí tropeçando, rindo das pernas, na zona do rebaixamento e só consegue ser melhor do que o Cuiabá, do que o Fortaleza no confronto direto. E é isso que dá um pouco de medo às vezes, certo? Então, Fortaleza e Cuiabá, 6-2 aí, dupla casa. São Paulo e Corinthians. São Paulo vem machucado, uma eliminação da Libertadores. E o Corinthians vem por cima com a classificação na Sul-Americana, com um 5-0 em cima do Fortaleza, certo? Então, São Paulo 5 pontos, Corinthians 12. É a única coisa que o Corinthians se sai bem é no retrato dos últimos 5 jogos, porque o São Paulo só ganhou 5 pontos, enquanto o Corinthians ganhou 12. Nesses 5 jogos do Corinthians, a derrota dele foi para o Botafogo, que é o líder do campeonato. Mas, mesmo assim, eu coloquei um dupla casa. O jogo, se eu não me engano, não vai ser no Morumbi, vai ser em outro estádio. Cruzeiro e Vasco. Nesse eu coloquei um casa seco. Como eu disse, o Vasco joga Copa do Brasil no meio da semana. É o caminho mais fácil para chegar numa Libertadores, que é um dos objetivos do Vasco, que pensou que ia brigar para não cair esse ano. Fora isso, o Cruzeiro leva a melhor em todos os quesitos. Então, casa seco para o Cruzeiro. Internacional e Vitória. Esse é mais um jogo. O Internacional vem aí numa crescente muito boa e o Vitória está ali embaixo também brigando para não cair. Conseguiu dar um respiro. Está respirando ali fora com 16 em 16º, mas com o mesmo número de pontos que vários times ali também na zona. Então eu coloco o Internacional casa também, ok? Flamengo e Atlético Paranaense. Dupla casa para o Flamengo. O Flamengo precisa se reabilitar, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e também na temporada, porque vem de vários resultados ruins aí. E o Atlético Paranaense já se mostrou que não está tão bem esse ano, começando a focar lá embaixo, certo? Já trocou de técnico novamente, entrou o Lúcio Gonzalez, foi eliminado na última semana pelo Racing, levou uma lapada de 4-1. Então, o Atlético Paranaense também tem que segurar e o Flamengo tem a chance de colocar um pontinho lá para cima. Mas Flamengo tem Copa do Brasil no meio da semana. E a equipe, o time do Flamengo, está sofrendo com contusões. Então não sei se Tite vai colocar todo mundo ou vai poupar alguém. Porque da última vez que ele poupou alguém, não deu certo. É tanto que o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores e, se eu não me engano, perdeu para o Grêmio no final de semana. Vai dele. Então, como eu disse, todos os jogos dupla casa, menos Cruzeiro e Vasco, que é casa, Internacional e Vitória, que é casa, e Atlético Goianiense e Fluminense, que é um dupla fora. Tá certo, pessoal? Esses são meus palpites para a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Infelizmente eu não estou com a ficha aqui que foi feita da última rodada para me dar um confere com vocês, mas se eu não me engano eu perdi por alguns, tá certo? Porque como o vídeo do react, as reações de como eu me fui na rodada anterior, não deu muitas visualizações, eu cortei. Mas pode ser que terminando agora, quando for na segunda-feira, eu já gravo de reações, porque eu preciso para me basear, para me dar os dados a você de como eu estou me saindo. Para alguém pegar, assistir o vídeo e dizer, eu vou acreditar no palpite desse rapaz? Ou não vou acreditar no palpite desse rapaz, porque ele não dá os dados de volta. Tá certo? Então, pessoal, são esses os palpites para a rodada. Como eu disse, tenta cercar, tenta fazer palpites menores, não coloca os 10 jogos, apenas num bingo, o dinheirinho, o troco do pão, como o pessoal gosta de dizer. E que a sorte esteja com a gente. Valeu! Fui!